dia, pessoal! Hoje estaremos dando continuidade à nossa OE3, onde estaremos estudando a aula 2, tá? Nós vamos estudar a aula 2 e a aula 3, porque a aula 2 é bem pequenininha, tá? A aula 2, ela vem trabalhando um pouquinho sobre a capacidade de geração de energia. E aí vem comentando aí as maiores usinas hidrelétricas que nós temos no Brasil, tá? A de Itaipu, que quem tiver oportunidade, né, de viajar, conhecer as cataratas Foz do Iguaçu, ao lado tem a usina hidrelétrica de Itaipu, tá? A usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica lá no Pará, a usina hidrelétrica de São Luís de Tapajós e a usina de Tucuruí, tá? Essas aí são as principais hidrelétricas que nós temos no Brasil. A aula 3 vem falando um pouquinho sobre os impactos ambientais de cada uma das hidrelétricas, tá? A gente sabe que a construção de hidrelétrica, já comentamos, né? Toda construção de usina requer um impacto ambiental, vai ter impacto ambiental. Por quê? Quando se faz uma hidrelétrica, você tem que fazer uma represa, você constrói-se uma barragem onde tem os rios. Com isso, tem alagamentos. A civilização, as comunidades que vivem naquele local terão que ser retiradas. Com isso tem um impacto emocional, tem um impacto físico das pessoas, social, né? Porque as pessoas estão acostumadas a morar naquele lugar e aí elas têm que ser remanejadas com toda a sua família, já estando acostumadas com a sua estrutura, com o seu local ali, e elas têm que ser remanejadas, né? Há um prejuízo também da fauna e da flora. Mesmo que o IBAMA fique em cima, mande recolher cada uma das espécies, né? E remaneje essa espécie para um outro habitat, mesmo assim há uma perda muito grande, né? Muitas árvores são cortadas, essas madeiras nem sempre são aproveitadas. Então, o crescimento industrial gera grande impacto ambiental. Embora nós precisamos de energia, por isso hoje é altamente propagada o consumo de energias alternativas, na qual não cause tanto impacto ambiental como as mais antigas, as mais tradicionais, como a hidrelétrica e a termoelétrica, tá? Então aí ele vem comentando um pouquinho sobre esse tipo de impactos ambientais, né? O IBAMA, o pessoal aí da área ambiental fica em cima com protesto, fiscalização, mas na prática a gente sabe que essas fiscalizações nem sempre conseguem ser bem feitas, às vezes não tem pessoas suficientes, né, agentes suficientes para ir lá fiscalizar, e no papel corre tudo bem, mas na prática, né, infelizmente, há um prejuízo muito grande para o meio ambiente, tá? A gente tem também falando um pouquinho sobre a construção de Belmonte, né? Lá no Pará existe uma tribo indígena, né, que morava nesse local, e para a construção esses índios tiveram que ser remanejados, né? E isso causaram grande impacto. Alguns ficaram com depressão, outros bebendo, ficaram alcoólatras. Sem contar também que quando vai construir, não é uma coisa que constrói em um ano, não, são vários anos. É uma construção muito longa, então são pessoas que vêm de fora. Com isso aumenta também o índice de prostituição do local, prostituição infantil. É muita coisa, né? O impacto não é só ambiental, é social, financeiro, emocional. E aí vem falando um pouquinho também desse impacto da construção de Belmonte, tá? Então, essa aula 2 e essa aula 3 vem trabalhar um pouquinho sobre esse tipo de impacto. Vocês vão ler o texto e vocês vão ver os tipos de impacto que causa, né? Eu estou fazendo assim um resumão, mas são esses os impactos que causa. Quando vai construir, ambientalmente falando, vai construir uma hidrelétrica, essa represa, essas barragens, é um alagamento de uma grande extensão de área vegetal, né? E aí as aves que habitavam naquelas árvores que serão tombadas terão que migrar para outro local, enfim, né? Aí vai para o outro local, às vezes entra competitividade, seleção natural, muitos não sobrevivem, enfim.
tá? A gente sabe também na construção de termoelétrica também, precisa se utilizar a água do rio para poder refrigerar as turbinas. Essa água aquecida, ela é jogada, lançada novamente nos rios, e aí mudando a temperatura do rio, né? Muda ali todo o habitat, todo o ecossistema, interferindo aí tanto nos vegetais, né, aquáticos, quanto nos animais marinhos, tá? Então o impacto é muito grande, embora é necessário, né, nós precisamos de energia, a gente precisa do crescimento, né, industrial, mas o meio ambiente ele sofre, tá? Esse tipo de desenvolvimento. Então aí ele vem falando um pouquinho, fala um pouquinho também da construção da termoelétrica. E vamos lá aí na página 12, algumas vantagens e desvantagens. Vamos lá as vantagens das termoelétricas. Se comparadas com as usinas hidrelétricas, as termoelétricas são mais acessíveis, uma vez que são mais rápidas para se construir. E o custo também é menor, tá? Ainda em comparação com a hidrelétrica, a termoelétrica possui a capacidade de suprir carência de energia de uma forma mais rápida. Outra vantagem é a sua acessibilidade de instalação, né, mais acessível, uma vez que pode ser instalado em locais próximos a regiões de consumo, o que reduz os custos da construção de linha de transmissão, né, porque a hidrelétrica tem que ser construída em locais bem afastados. Obtenção de energia termoelétrica é uma ótima alternativa em países de localidade que não dispõem de outros tipos de fonte energética. Grande liberação de poluentes, uma vez que são usados combustíveis fósseis, né, na queima. E aí a gente tem aí a queima de biomassa, a queima de carvão, a gente já comentou isso na última aula, né? Os poluentes gerados são responsáveis pelo aumento do aquecimento global. Outro fator negativo, o aumento do efeito estufa em virtude dos poluentes gerados emitidos na atmosfera. Via de regra, o custo final de energia da termoelétrica tende a ser mais elevado do que gerada em hidrelétrica. Muito disso em função do elevado preço dos combustíveis fósseis utilizados no processo de produção, tá? E aí a gente tem aí um estimado investimento, né, custo operacional. Aí vem falando um pouquinho aí do valor, né, que é para construir uma hidrelétrica, uma termoelétrica. Hoje em dia se faz investimento, é calculado a quantidade de energia que vai ser produzida. Essa energia eles produzem e armazenam para que possam ser vendida. Há uma influência também da chuva, no caso da hidrelétrica, porque, por exemplo, se está chovendo menos, aí a represa fica menor, né, com menos quantidade de água. Aí faz o que? Eles acabam fornecendo a energia mais cara e aí as concessionárias passam para a gente mais caro. Por isso que ele fala, teve aumento na conta de luz, porque a Ampla, né, que é a concessionária, comprando mais cara na usina, ela vai repassar para os seus consumidores, tá? Então, gente, a aula de hoje é mais para a gente trabalhar um pouquinho. Esse texto ele vem trabalhar, acho que até um pouquinho mais o intuito dele é informar, né? Porque às vezes a gente, quando a nível de estudante, a gente quer saber só da importância, vamos ganhar energia, né? Só o lado positivo, né? Mas ele vem mostrar também o lado social e o lado ambiental do impacto que gera a construção das usinas. Tá bom? Então, hoje nossa aula será sobre isso. Vou passar a atividade, tá? E qualquer dúvida, estou aqui no Meet para tirar dúvidas. Beijo, ficam com Deus.